Seja bem-vindo à parte 4 do tour pela biblioteca. E agora você vai ver uma seção que é muito importante para mim e também para você, que é a seção de literatura. Por muito tempo eu achei que literatura não servia para nada, que era só um passatempo. Mas depois eu comecei a descobrir que para você estudar qualquer coisa você precisa da imaginação, como eu já falei no vídeo anterior. Então, sem mais demoras, vem conhecer. Aqui eu já falei ontem a obra do Balzac, vamos continuar do Eu, Robô, do Isaac Asimov, e depois aqui é uma pequena coleção que eu tenho da Jane Austen, alguns livros em português e continua aqui embaixo com o Orgulho e Preconceito em inglês. Tem uma técnica que eu gosto bastante que é ler livros do meu interesse em inglês e procurar algumas palavras que eu não conheço. Isso me ajuda bastante e foi o que aconteceu também com o Pai Rico, Pai Pobre, lá da seção de finanças. Então, ao invés de gastar 2 tempos, um estudando inglês e outro fazendo leitura, eu junto as duas coisas em uma só e faço a leitura em inglês em alguns casos. Aqui tem a coleção do Harry Potter, foi o primeiro livro que eu li e foi um presente da minha mãe. Ela me perguntou o que eu queria, eu disse que queria a coleção do Harry Potter, ela me deu, eu lembro como se fosse ontem, que a gente comprou pelo site das Americanas e ficou esperando chegar na loja. E quando chegou, foi o primeiro livro que eu realmente li, que eu devorei de fato. Porque até os meus 13 anos, mais ou menos, antes de conhecer a saga do Harry Potter, eu pegava livros e dormia, nunca encontrava interesse suficiente. E uma coisa interessante é que, no geral, as pessoas gostam de ler. O que falta é encontrar um livro que mostre àquela pessoa como ler é bom. Que ler não é somente palavras, mas também tem uma história ali por trás. Hoje em dia eu não leio mais, não tenho mais interesse nenhum em Harry Potter, mas eu não quis me desfazer do livro porque é uma memória muito boa ter comigo um livro que me impulsionou a começar a ler. Depois, As Pupilas do Senhor Reitor. E aqui vem um dos meus favoritos. Eu gosto de reler todo ano. Esse ano eu já fiz a leitura, que é A Morte de Ivan Ilitch. Inclusive, eu já indiquei aqui. Do mesmo autor, eu tenho Ana Karenina. Aqui você vai ver os sonetos do Boccaccio. E uma edição do Dom Quixote em espanhol, que eu estou treinando o espanhol assim, esporadicamente, e em breve eu pretendo ler. Depois disso, deixa eu só chegar isso pra lá, tem aqui Novelas Exemplares, do Miguel de Cervantes, e 2 livrinhos que eu gosto bastante. Ao longo da minha jornada na leitura, eu descobri que teatro é muito legal. E agora eu estou lendo a coleção do Shakespeare, então todo mês eu leio uma peça, mas eu confesso que esse mês eu estou pensando em ler mais de uma, e esse daqui é o Molière. Principalmente na sua peça, O Tartufo, o Molière tem umas sacadas assim que você diz, nossa, ele conseguiu colocar no livro dele como é uma pessoa que imita a virtude, mas não é virtuosa. E isso é bem interessante do Molière. Em alguns pontos, o Shakespeare também faz isso. Por exemplo, na peça Ricardo III, que eu acabei de ler. Almas Mortas, do Nicolau Gogol. Depois disso, tem aqui esse livrinho, Zorba, o Grego. Eu nunca li, mas eu fui a um sebo e encontrei vários livros, capa dura, que são clássicos e foi uma oportunidade maravilhosa por um preço muito acessível. Se você tem interesse em livros assim, muitas vezes na Shopee, em outras lojas e até nos sebos, as pessoas se desfazem desses livros a 5, 10 reais sem nem saber o nível de preciosidade daquilo que elas estão vendendo. Depois, aqui foi a mesma situação que aconteceu com esse livro, e aqui é a segunda, não é edição a palavra, é o segundo livro da coleção do Proust. Depois disso, aqui tem Fahrenheit 451, Babi, do Sinclair Lewis, e depois disso tem aqui a tríade da tragédia grega, que são os livros Antígona, Édipo Rei e Édipo em Colono. Também são leituras que eu gosto de refazer todo ano.
especialmente a Antígona. É um livro que chama muito a minha atenção, porque mostra até onde o Estado pode ir e mostra também aquilo que a Antígona tem de melhor dentro de si, como ela se mantém fiel e leal ao irmão, embora as ordens do Creonte sejam de que o irmão não deve ser enterrado. Essa daqui é uma obra, sem dúvidas, essencial para que você leia. Depois disso, eu tenho aqui O Vermelho e o Negro, uma peça do Chekhov, O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, e uma edição de Os Trabalhadores do Mar. Mas o mais interessante não é que ela é bonita, ou que foi o Victor Hugo que escreveu, mas o meu maior interesse nessa obra foi a respeito de quem traduziu. O tradutor dessa edição que eu tenho aqui é o Machado de Assis. Eu gosto bastante dessas ligações. Quando chegar na parte de literatura brasileira, eu vou falar um pouco mais sobre o Machado de Assis, porque por um tempo ele foi o autor que mais me interessou. Então eu busquei cartas do Machado de Assis para ler, li os 10 romances dele, tudo que tinha do Machado de Assis eu queria, e acho que até hoje é assim, porque ele de fato é um gênio. Aquilo que ele escreveu, aquilo que ele descreveu da sociedade brasileira, muitas coisas é possível notar até hoje. Depois disso, continuando, tem aqui um pequeno livro do Gil Vicente, O Menino de Pijama Listrado. Uma pessoa estava se desfazendo, e como eu gosto do filme, eu quis ter o livro também. Depois disso, tem aqui a obra Mrs. Dalloway e Orlando. Essa daqui também foi um presente, e quando eu tiver um período de férias, eu tenho tantas leituras para ler que você nem tem noção. Os Lusíadas, do Luís de Camões. A primeira vez que eu li, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Hoje em dia, a leitura dos trechos que eu faço é bem mais rica e bem mais completa do que aquela leitura que eu fiz. Então, em um tempo oportuno, eu quero muito ler completo de novo, mas agora com um conhecimento a mais que eu tenho da linguagem. Depois disso, aqui tem Ivan-Ioé, as obras completas de Shakespeare em inglês, O Diário de um Pároco de Aldeia. Esse livro daqui é uma maravilha. Eu fiz a leitura do final do ano passado para o começo desse ano. E o Jorge Bernanos, ele faz uma descrição daquela sociedade, mas principalmente de como será que funciona a alma de um padre. Isso daqui é uma coisa bem interessante, porque ele mostra a preocupação desse padre com os fiéis e como, mesmo no cotidiano daquela paróquia, aquele homem busca ter um modo de agir. Eu acredito que o Jorge Bernanos conseguiu escrever um livro e retratar um santo, o que é algo bem difícil, mas ele parece ter conseguido. O livro é bem interessante, você vai ver algumas conversas, alguns debates que ele tem com os personagens, principalmente uma moça de quem ele deseja salvar a alma, mostrar o caminho correto. Esses diálogos são sensacionais e sem dúvida é uma leitura que eu te indicaria. Depois disso, Maravilhas do Conto Universal, Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Eu particularmente li esse livro aqui em um dia ou dois, porque eu comecei a ler e eu queria saber, e agora, o que foi que aconteceu? Então eu continuava lendo por tempos e mais tempos. A Escrava Isaura, os poemas completos do Cruz e Souza, os contos do Essa de Queiroz, e aqui também mais 2 livros do Essa, que é O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. Depois, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Aqui está também um dos meus favoritos quando o assunto é poesia, que é o Gonçalves Dias, justamente por causa do ritmo que ele imprime aos seus poemas e também porque tem um certo caráter sociológico nos poemas. Você consegue conhecer um pouco das pessoas daquela época, principalmente dos primeiros habitantes do Brasil, através dos poemas dele. Depois disso, tem aqui uma prova de que quando a pessoa está procurando livros, ela encontra bons livros a um bom preço. Aqui é um rapaz da minha cidade, tem um sebo, e ele estava se desfazendo de alguns livros, porque infelizmente o sebo não deu certo.
Essa é uma das coisas que eu sinto muito às vezes no Brasil. A pessoa abre uma livraria e a livraria não dá certo. Abre um sebo e o sebo não dá certo. É uma pena, de fato, que as coisas relacionadas à cultura sejam tão deixadas de lado no Brasil. Então ele estava se desfazendo desse sebo e por isso estava passando essas obras do Graciliano Ramos, cada uma delas a R$10. Se você for olhar a capa dura, a obra muito bem escrita, não precisa se preocupar com tradução, porque o Graciliano é brasileiro. Então, é uma coisa muito boa a se adquirir. E o Graciliano tem um estilo diferente de escrever, como cada autor tem o seu. Eu confesso que da primeira vez que eu li o Graciliano, eu estava no colégio e eu li Vidas Secas. E eu não tinha gostado tanto do livro, porque eu achei o estilo dele bem seco. Depois, essa má impressão que eu tive com o Graciliano foi desfeita em livros posteriores, principalmente em livros de contos que ele tem. Então, fica aí uma indicação para você também da literatura brasileira, que é o Graciliano Ramos, caso você deseje conhecer. Então aqui tudo é coleção do Graciliano, depois o Sargento Getúlio, a Moreninha, aqui é uma parte do Jorge Amado, com A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E se tem uma coisa que eu gosto nesse livro, que eu li tem um tempinho já, é que uma cena dele passa na cidade que eu moro. E quando eu li aquilo, eu falei, nossa, que legal, que interessante. E é bem legal ver quando um autor cita o lugar que você mora em um livro. Só um comentário aí. Depois, Capitães de Areia, esses 3 últimos eu nunca li. Capitães de Areia, Mar Morto e Terras do Sem Fim. Os 3 últimos, na verdade, eu ganhei e ainda estão aqui para fazer a leitura. Depois, 5 Minutos e a Viuvinha, do José de Alencar. Isso daqui também é do José de Alencar, Iracema. Eu li em um dia bem rapidinho e eu confesso que eu não gostei. Depois, Lucila, Fogo Morto, do José Lins do Rego, Menino de Engenho. Esses 2 aqui também foram presentes. Depois, um livro que eu já li umas 3 vezes e acho muito bom, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Um menino sai da sua terra querendo conquistar um diploma e conquistar o seu sonho em uma cidade. Mas quando chega lá, ele entra em um jornal e acaba sucumbindo ao meio. Tem uma frase, se eu não me engano é no final do livro, deixa eu ver se eu acho, porque eu marquei. Deixa eu só ver se eu encontro. Aqui. Essa frase é uma das que ficaram assim na minha alma e eu fico olhando assim, meu Deus do céu, isso pode acontecer comigo. Que é o seguinte: não, eu não tinha sabido arrancar da minha natureza o grande homem que desejara ser. Abatera-me diante da sociedade. Não soubera revelar-me com força, com vontade e com grandeza. Sentia bem a desproporção entre o meu destino e os meus primeiros desejos. Mas ia. Então imagine se chegar ao fim da nossa vida, o Isaías não estava chegando ao fim da vida dele, mas imagine se a gente chegar ao fim da vida ou em um momento da vida e perceber que ao invés de ser aquilo que a gente queria ser, aquilo que a gente desejava ser, no meio do caminho, por causa da sociedade, a gente se tornou qualquer outra coisa, e essa não era a coisa que a gente queria e também não era a coisa que Deus esperava de nós. Essa segunda parte do Deus esperava de nós não está no Recordações do Escrivão Isaías Caminha, mas foi uma coisa que eu estava refletindo durante a leitura. Então, fica aqui a indicação. O Lima Barreto também fala do poder que a mídia tem, e acho que no mundo de hoje seria muito importante pensar a respeito disso. Vamos lá, vamos lá. Depois disso, eu tenho aqui também o livro do Lima Barreto, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E desse livro tem uma frase que fica marcada assim, que é um retrato da nossa cultura. Existe um rapaz lendo na parte de cima e 2 senhoras passam na rua, olham para cima e enxergam aquele rapaz que está lendo. Daí elas comentam assim: nossa, ele lê tanto assim, ele tem tantos livros, para quê se ele nem é doutor?
E aqui no Brasil, infelizmente, muitas pessoas têm esse ponto de vista. Se a pessoa não está na faculdade, se a pessoa não está fazendo um doutorado, não tem motivo para ler tanto assim. Quando na verdade tem sim. Não precisa ter motivo para ler. Basta querer ficar mais inteligente. Depois disso, as meninas da Lígia Fagundes Telles vêm a ver o pôr do sol. E aqui começa uma pequena coleção do Machado de Assis. Então, aqui tem alguns romances e no meio tem alguns contos. A Mão e a Luva, Casa Velha, dois tomos aqui de contos do Machado de Assis. Eu não encontrei o restante da coleção, infelizmente, mas eu mapeei aqueles contos que estavam faltando para adquirir em outro momento. Depois, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Histórias da Meia-Noite, Yaya Garcia, Memorial de Aires, Helena, Memórias de Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse daqui é, sem dúvidas, excelente, um dos melhores do Machado, acredito eu, depois de Dom Casmurro. Sobre Esaú e Jacó, tem uma coisa interessante, que o Machado viveu naquele período de transição entre a monarquia e a república. E ele conseguiu retratar muitas coisas que nenhum autor retratou. Detalhes que só lendo história a gente nunca conseguiria imaginar. Porque pense aí, o que é uma nação dormir como uma monarquia e acordar como uma república? Deve ser algo bem interessante. E o Machado traz um pouco disso no Esaú e Jacó. Depois disso, aqui são contos do Machado. Depois, Ressurreição, Quincas Borba e teatro. Sim, o Machado de Assis escreveu teatro e também poesia. Você sabia disso? Coloca aqui nos comentários para mim. Hoje, para o vídeo não ficar tão grande, mais uma vez, eu vou dividir. Acredito que amanhã a gente já consegue terminar esse tour. Comenta para mim, você está gostando? Um forte abraço e até a próxima!